Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos, então, a mais um vídeo de estudo do Catecismo da Igreja Católica. Vamos, então, juntos fazer nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Vamos iniciar agora o estudo do Catecismo da Igreja Católica, no número 2607. Lembrando que nós estamos estudando a quarta parte do Catecismo, que fala sobre a oração cristã. Já vimos o Antigo Testamento, em tudo aquilo que o Catecismo traz, e nas pessoas emblemáticas do Antigo Testamento, que desvelaram para nós algumas características da oração genuinamente bíblica. E agora estamos no Novo Testamento, estudando, claro, que a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro do Novo Testamento, e vamos ver um pouco também da Virgem Maria, tão importante na vida de qualquer cristão. E nós vimos já o subtema no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, Jesus que reza, e contemplando esse Jesus que reza, nós contemplamos também o que há de específico dentro da oração cristã e aprendemos isso com Jesus. E a partir desse número agora, estudado, repito, 2607, nós vamos estudar um segundo subtítulo, que é Jesus ensina a rezar. Pois bem, o número 2607, então, diz que, contemplando Jesus na oração, nós aprendemos a rezar. E, de fato, os números anteriores nos convidaram a contemplar a oração de Jesus. E qual é a novidade da oração de Jesus? É a oração de um filho. Não a oração de alguém que teme a Deus no sentido de ter medo de Deus, mas a oração de alguém que experimenta a profundidade e diríamos até insondável e incompreensível dessa dimensão de sermos filhos de Deus, através de Jesus que é o Filho, e reza como um amigo que conversa com outro amigo. Mais do que isso, como um filho conversa com seu pai, com toda a confiança. A partir disso, então, Jesus é o próprio caminho da oração, porque Jesus nos ensina que a oração é o caminho para o Pai. E esse caminho, ele tem alguns apoios espirituais, digamos assim, importantes, como, por exemplo, o caminho chamado teologal, daquelas virtudes que dizem respeito a Deus, que não são frutos do nosso esforço humano, mas sim de uma graça especial de Deus que o Senhor concede a todo e qualquer ser humano. A graça da fé, da esperança e da caridade. Então, o caminho de oração para o Pai deve ser vivido nessa dimensão que nós chamamos a dimensão teologal da vida, dessas virtudes, dessas forças que nos ajudam a experimentar melhor a Deus e a sermos ainda mais fiéis a Ele. Repito, a esperança, a fé e a caridade. Pois bem, então o Catecismo diz que Jesus vai apresentando essa oração como um pedagogo, pouco a pouco. É muito bonito a gente perceber essa sensibilidade do Catecismo da Igreja Católica,
que nos mostra que Jesus ensina a novidade da oração cristã, mas ele aproveita a cultura da época. Ou seja, Jesus pega o jeito de rezar dos judeus, porque os judeus já estavam acostumados a rezar, segundo todos aqueles cânones, o jeito de rezar do Antigo Testamento, e ele vai colocando a novidade ali dentro. E a novidade eu já falei qual é. É a novidade de uma oração filial, de uma oração até audaz, mas audaz porque sabe que conversa com o Pai e que o Pai ouve a oração sempre dos seus filhos, né? Então Jesus, como esse pedagogo, aproveita da cultura, aproveita do jeito de ser, aproveita do jeito que as pessoas rezam e vai pouco a pouco fazendo essas pessoas se aprofundarem cada vez mais a oração para conhecerem através do Filho o amor do Pai, e tudo isso na abertura ao Espírito Santo de Deus, né? Os números seguintes, 2608 em diante, traz duas realidades importantíssimas que Jesus nos ensina quando nós vamos rezar. A oração nos conduz à conversão do coração e a oração cristã nos conduz à vigilância. Duas realidades tremendamente importantes para que possamos, sobretudo nesse século XXI tão conturbado, termos uma vida de oração que seja de fato genuína, que brote da nossa intimidade com o Pai, que brote da contemplação de Jesus Cristo, tudo isso na força e na unidade do Espírito Santo, e que seja um caminho com a Igreja de Cristo, não à parte, fora da Igreja de Cristo, não é? Porque a verdadeira oração nos conduz à comunhão com a Igreja que Cristo quis fundar nesse mundo, a mandado do seu próprio Pai. Então, número 2608 fala exatamente que Jesus insiste na conversão do coração. Por exemplo, podemos perceber isso no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus faz o quê? Fala da necessidade de reconciliar-se com o irmão antes de ir apresentar a oferta ao altar. Jesus fala da necessidade do amor aos inimigos, de rezar por aqueles que nos perseguem. Jesus fala da importância de rezar em segredo, porque o Pai conhece todas as coisas. Jesus fala da importância de não se perder com muitas palavras na oração, de termos muito mais ouvidos para ouvir do que boca para falar. Jesus fala da necessidade de perdoar do fundo do coração o irmão através da oração. Então a oração nos leva a viver essa escola do perdão, que não é fácil, mas ela é possível. Jesus fala da importância da pureza do coração e, consequentemente, da busca do reino, não do reino do mundo, mas do reino de Deus, né? Então, tudo isso que está no Sermão da Montanha, que é um projeto de vida espiritual que nos leva à conversão do coração, tem como centro o Pai. O Pai que Jesus tanto quis e ainda quer fazer conhecido. O amor do Pai, ou seja, é a oração permeada por esse sentimento, essa realidade da dimensão de filhos. São João disse isso, né? Nós somos filhos de Deus e não há maior presente que Deus poderia nos dar do que podermos ser chamados filhos de Deus, e nós o somos de verdade, né? Então São João captou muito bem a profundidade da profissão de fé de Pedro, quando Jesus pergunta: e para vós, quem sou eu? Pedro responde, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, fazer essa experiência de ser filho de Deus Pai através do Filho Jesus é buscar, consequentemente, a conversão de coração. E diz o Catecismo, no número seguinte, 2609, que o coração que está, pela graça de Deus, decidido a converter-se, ele aprende a rezar na fé. Então, a fé e a oração, um binômio importantíssimo. O que é a fé? A fé, diz o Catecismo, é uma adesão filial a Deus. Então, a verdadeira fé, a genuína fé, nos faz experimentar que somos filhos de Deus, igualzinho ao Filho Jesus. Temos a capacidade, porque Deus nos-la deu, de experimentarmos a mesma intimidade que Jesus experimenta com seu Pai. Então podemos experimentar o mesmo amor, podemos ter a mesma força de Jesus, claro, dentro da nossa limitação humana pecadora,
mas em Cristo podemos também ser fortes, né? E Jesus, então, nos diz que precisamos trilhar o seu caminho, como lembra o Catecismo da Igreja Católica. Devemos procurar bater a porta para vivermos essa vida de oração que nos leva, na fé, a viver essa filiação divina. Porque Jesus, ele não só é a porta, então precisamos bater a porta do seu coração, como ele é o próprio caminho. Ele nos permite caminhar dentro dele, por ele, com ele e para ele, né? No número seguinte, o Catecismo lembra então que essa oração vivida na fé nos faz até experimentar uma espécie de uma audácia filial. O que é audácia filial? É aquela certeza, diz o Catecismo, tão grande de que aquilo que nós pedirmos, Deus verdadeiramente nos concederá. Traz os textos bíblicos, Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o alcançastes. Ou ainda Marcos 9, 23. Tudo é possível a quem crê. Então, Jesus mesmo se entristeceu várias vezes pela falta de fé dos homens. Então, a fé de fato, a fé e a oração de fato alcançam grandes maravilhas e alcança também a nossa conversão. Só que nós precisamos compreender essa passagem bíblica, não é? De o que pedirdes na oração, acreditai que já o alcançastes, ou tudo é possível àquele que crê. Porque lembremos que é uma fé especificamente cristã. É uma fé como a de Jesus, podemos dizer assim, né? Jesus na sua natureza humana. É uma fé a qual Jesus nos ensina, tendo ele como modelo, a crer, a confiar plenamente no Pai. Então, tudo que nós pedirmos, Deus nos concederá. É claro que uma pessoa que de fato é filha de Deus, que se comporta como filha de Deus, que procura viver como filha de Deus, essa pessoa nunca vai pedir a Deus algo que esteja contrário à vontade dele. Nunca vai desejar algo que esteja contrário aos mandamentos de Deus, nem mesmo aos mandamentos da igreja que Deus deixou para nós. E é nesse sentido que tudo aquilo que pedirmos, Deus vai nos conceder. Claro que no momento certo, na hora certa, mas não é a ideia como o mundo muitas vezes tem, né? Que é só usando Deus uma espécie de um amuleto, onde eu peço e ele tem a obrigação de me dar porque ele prometeu no Evangelho. Mas nós temos que contextualizar tudo isso. Tem que ser uma oração de filho. E uma oração de filho que tem como modelo o verdadeiro Filho, Jesus Cristo. E o ser humano entende que ele é filho adotivo de Deus, amado por Deus, igualzinho o Pai ama Jesus, ama cada um de nós que pelo batismo somos filhos de Deus, mas nós precisamos ter um comportamento, um pensamento, um sentimento como o de Jesus. Se vivermos como Jesus Cristo, é claro que essa passagem bíblica vai acontecer, porque nunca vai estar no nosso coração desejar aquilo que Deus não deseja. O nosso desejo será desejar o que Deus deseja para nós. E é claro que se estamos nessa dimensão, tudo o que quisermos, Deus vai nos conceder. Porque o que mais a alma desejará? O que mais desejaremos? Ser fiéis a Deus, fiéis a Cristo, fiéis à sua igreja. E tudo deve ser vivido nessa dimensão da fidelidade e da experiência do amor de Deus, né? Bom, prosseguindo, número 2611, o Catecismo diz então que a oração de fé não consiste simplesmente em dizer Senhor, Senhor e multiplicar as palavras. A oração de fé, a oração na fé, a oração amadurecida na fé e a oração que amadurece a fé que amadurece a oração, ela é um preparar o coração para fazer a vontade do Pai. Veja, veio corroborar exatamente o que eu estava acabando de dizer, né? A oração verdadeiramente do Filho que se espelha no Filho Jesus leva ao coração a querer fazer única e exclusivamente a vontade do Pai. E é assim que, de fato, na oração nós conseguiremos tudo, porque o tudo que nós desejaremos será nada mais do que fidelidade,
santidade de vida, obediência ao Senhor, para um dia alcançarmos também a glória do reino dos céus. E no número 2612, o Catecismo, então, diz que o próprio Jesus Cristo, ao proclamar continuamente que o reino de Deus está perto, né, sendo Ele próprio o reino de Deus, a presença do reino de Deus, apela à conversão e à fé. Para viver essa caminhada filial, para viver os valores do reino de Deus, é preciso conversão, é preciso fé. Mas também é preciso vigilância. E é sobre esta vigilância que nós vamos falar também no próximo vídeo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.